num trabalho pontual. Explicando um pouco sobre o mercado que a gente vai atuar, né? De acordo com a Associação Brasileira de Trabalhos Temporários, em 2022 teve uma média, um aumento, né, de 6% da contratação dessa classificação de empregos. Então a gente prevê que isso tem uma relevância no comércio digital para a transformação digital, no varejo, no comércio e afins. E a gente vê também a frente de grandes players, como é o Nerd, a Get Ninja, Freelance e tantos outros. E um outro ponto que a gente pode perceber também é que, apesar do mercado dessa transformação, a gente prevê que tem uma dificuldade em segurança jurídica, por isso trabalhando como você pode imaginar os bicos. Mas a gente viu que tem uma solução para isso. Existem 3 legislações, né, que a gente utiliza como base para o nosso trabalho. Né? A primeira é a Lei 13.879, em que ela regulamentaria os trabalhadores autônomos. Como você pode ver, é uma lei muito recente. Então, como que ela vai regulamentar esses trabalhadores? Pela regulamentação da MEI. Então, todo trabalhador que for autônomo, ele vai ter que ser registrado como MEI para receber os benefícios e todas as categorias que o trabalhador deve receber juridicamente. Outra lei importante é a Lei do Trabalho Temporário, de 1934, onde ela começa essa discussão sobre outros tipos de trabalhos de forma mais flexível. E para validar nosso negócio, a gente prevê que a gente tem uma estratégia de expansão focada inicialmente, como a gente vai falando, no público universitário aqui de Limeira. Mas a gente prevê que a gente quer aumentar esse público para outros nichos, então, e além da nossa bolha. Como outros players, como a Antigas, que começou também com eventos universitários, né, trabalhando com eventos universitários, e agora ela trabalha com outros tipos de eventos. Como que a gente prevê fazer isso? Campanha de fidelização de clientes através de benefícios, marketing digital, então a gente fazer parcerias com empresas, por exemplo, restaurantes aqui perto da nossa faculdade. Para a gente ter esse conhecimento, a gente prevê uma monetização dos comerciantes. Então, para cada anúncio de vaga no nosso marketplace, vai ser inserida uma taxa de R$15, conforme for o anúncio e principalmente as exclusividades dele. Outro ponto importante que a gente prevê, por causa da legislação, é a segurança. Como é que a gente vai saber que todo contratante está fazendo a coisa certa? A gente vai exigir um termo, uma jurisdição muito importante, uma assinatura, né, para que cada vaga, cada contratação, tem que ser validada e principalmente registrada para a gente ter controle e um sistema de denúncia da nossa plataforma para que, caso haja algum problema, a gente tenha o controle disso também. Para isso, a gente fez 2 pesquisas de mercado, em média com 80 pessoas, as duas, né, aqui na região de Limeira. A gente previu que o nosso público-alvo se encontra na faixa de 18 a 22 anos, o nosso público universitário. E todos eles querem uma renda extra, eles prever isso, mas ainda não é possível hoje em dia. Por quê? Na nossa segunda pesquisa, a gente identificou que a principal fonte disso é a falta de tempo e principalmente a falta de anúncios, não chega até nós. Então, o nosso marketplace faz essa ponte para quem está precisando de vaga e para quem precisa de, eu quero uma vaga de garçom agora para o restaurante. Vai ser anunciado e a primeira oferta vai ser vareta. Outro ponto importante da nossa pesquisa é a validação da marca Latrel no link. Então, a gente está liberado para utilizá-la e para fazer tudo isso, nós também criamos um MVP que a gente vai falar um pouco. Bom, então, esse ponto aqui é basicamente um site bem normal, a gente tem o nome, tem início, vagas, planos. Aqui, esse site dia seria onde as empresas pagariam, então o usuário, a primeira coisa que ele vai ver são as vagas. Então, a gente tem o exemplo do garçom, aluguel de festa, produtor, e agora a gente tem um exemplo de vaga, seria basicamente com a vaga, o local, data, horário, salário, tudo básico, tem descrição também, as responsabilidades e as habilidades. Aqui é um normal, um login, cadastro-se, e agora essa parte mais importante. Então, a gente começa com o nome da empresa, temos o logo, aqui temos as últimas vagas postadas, para o usuário sempre saber e ter bastante confiança na gente. Lá em cima, a gente tem a avaliação, então, são 5 estrelas e são 200 avaliações, então o usuário vai ter essa qualidade, vai ter essa confiança na gente. Temos também participando, o tipo de serviço que essa empresa normalmente oferece, localização, e temos até aqui em cima os feedbacks. Agora, para o usuário, seria basicamente uma coisa, então, em cima, bem basicamente como a empresa é, a diferença é que aqui embaixo a gente tem como se fosse um currículo. Então, a gente tem a experiência, a educação, as informações e as habilidades. Basicamente isso. Obrigado. Eu achei genial a ideia, né? Tipo, poder, uma grande dor do outro lado, né? Por que a galera não contrata o pessoal avulso assim? Uma, você levantou da questão jurídica, e outra é o seguinte: quem que eu estou colocando dentro da minha empresa? Eu estou colocando alguém que vai lidar com os meus clientes. Meus clientes são o que eu tenho de mais valioso, então eu tenho que prezar por isso. Quando você coloca um universitário lá dentro, se você tem minimamente, por exemplo, o registro do aluno aqui na Unicamp, você já tem um monte de informação dele. Se esse cara fizer merda, a gente consegue rastrear quem é esse cara. Então eu acho que isso é um ponto interessante, né? Mas que vocês deveriam validar
com pelo menos, sem brincadeira, galera, umas 100 empresas diferentes. Entendeu? Eu acho que dá jogo. E outra é o seguinte, os universitários estão dispostos a trabalhar a ter esses pequenos bicos. Tipo assim, na minha época de faculdade, isso para mim ia ser a melhor coisa do mundo. Né? Eu toparia qualquer coisa. Né? Então, eu gostei muito da ideia e para a gente colocar uma pedra definitiva sobre essa questão jurídica, se vocês se interessarem, eu coloco vocês em contato com a banca que atende a gente na área trabalhista, para vocês validarem esses pontos com eles, até porque eles dando o aval, eu acho que tem um jogo bom aí. Tá? Então já fiquem com essa oferta, eu banco essa consultoria jurídica para a gente validar se os pontos que vocês trouxeram realmente dão uma segurança jurídica para o empregador. Beleza? Eu gosto muito de duas coisas. Você, primeiro, eu acho que se faz muito pouco trabalho temporário universitário no Brasil. Exato. Até em relação a outros países. E às vezes eu não entendo porque aqui a gente não consegue usar melhor esses bicos que ajudam, às vezes, a aprender como lidar com o público, com o mercado e tal, que é super bacana. A outra coisa que eu gostei, que vocês acham que foi o primeiro que apresentaram, que não foi aplicativo. Tá? Eu sou desenvolvedor de aplicativo, adoro aplicativo. Tá? Eu ganho dinheiro fazendo aplicativo. Mas aplicativo é muito concorrido, todo mundo acha que vai começar a usar fácil a ocupar esse espaço do telefone dele. E para esse tipo de negócio não precisa de aplicativo, um site que acha, tal, funciona super bem, o cara pode acessar o seu celular, eu senti falta dos números. Tá? Para a gente ter essa ideia que o negócio fecha. Mas o cheiro é muito bom. Tem um negócio legal que eu conheci, então depois quando eu lembrar o nome, eu até passo para o professor. Recentemente eu vi a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, que é a Abrazel, é onde tem muito trabalho temporário, né, de garçom, cozinheiro, copeiro, etc. e tal. Eles criaram uma espécie de marketplace, como vocês estão propondo aqui na Latrel, onde tinha, por exemplo, avaliação daquela pessoa, pô, chegou lá, quebrou um monte de copo e tal, puta, vai ter uma estrelinha. Não, uma pessoa atenciosa, chega no horário, etc., pô, vai ter 5 estrelinhas. Eles criaram uma plataforma parecida com o que vocês estão propondo, só que para um nicho muito específico, bares e restaurantes, que aqui depende muito de mão de obra adicional e temporária. Do que eu ouvi deles, eles estavam indo bastante bem, e a proposta de vocês, pelo que eu entendi, é mais ampla, no sentido de, retorno em qualquer bico que um universitário possa fazer. Pode ser um vendedor de uma loja de roupas, pode também ser um bar, mas sei lá, pode ajudar numa escola infantil, a cuidar de crianças menores e tal. Eu acho que é um negócio interessante mesmo. Mas, como sempre, é um negócio de plataforma. Tem que ter a oferta e a demanda andando mais ou menos em conjunto. Não adianta ter um monte de empresa querendo contratar e pouquíssimos biqueiros querendo oferecer o seu tempo. E o reverso também é verdade. Só acrescentando, né? Como nós somos publicitários, grande parte dos nossos colegas são garçons à noite em vários restaurantes aqui da nessa vida principalmente. Então a gente viu, principalmente na pesquisa, mais de 53% estavam dispostos a participar disso, a ter uma renda extra variável. Então a gente prevê que tem uma grande demanda, pelo menos aqui em Minas. A gente imagina que em São Paulo, por exemplo, deve ser outro. Porque, ainda mais se chegar, sei lá, no final de ano, tem muita movimentação, comemoração de empresa e tal, os bares e restaurantes. Isso foi um princípio que a gente vai pensar, né? Porque a maioria das vagas temporárias tem um aumento no final de ano. Isso. Então a gente teve que fazer uma pesquisa também nisso, como é que é a frequência. Então, só que a maioria precisa estar quase o ano todo, o semestre todo trabalhando para ter essa renda. A gente vê o balanço positivo nessa parte. Até adicionando só um finalzinho, hoje, por exemplo, está o nosso